Eu pedi ao hospital que providenciasse a visita de cães terapeutas para minha filha, que estava à beira da morte. 3 dias depois, recebi uma ligação desesperada. Meu nome é Sarah, e aquele telefonema transformou tudo. A voz da administradora do hospital tremia. Senhora Anderson, ela disse, temos uma situação. Preciso que traga a Emma até a entrada principal agora mesmo. Eu não entendia, Emma mal tinha forças para viver. Ela tinha 7 anos, careca por causa da quimioterapia, tão fraca que mal conseguia sussurrar. O único desejo que ela expressou antes de partir era acariciar alguns cães terapeutas. O hospital havia dito que poderia trazer 6. Apenas 6. Então, por que a administradora parecia apavorada? Por que enfermeiras corriam pelos corredores? Por que se ouvia algo parecido com um trovão lá fora, se o céu estava limpo? Empurrei a cadeira de rodas de Emma em direção às portas principais, e minhas mãos tremiam. Algo estava acontecendo, algo que o hospital não esperava, algo que não deveria ser possível. 3 meses antes daquela ligação, nossa vida era normal. Emma era meu mundo inteiro. Ela amava cachorros mais do que qualquer outra coisa. Cada vez que passávamos por um na rua, ela gritava de alegria e implorava para acariciá-lo. Sonhava em ser veterinária quando crescesse. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma risada que parecia pura felicidade. Aos 7 anos, acreditava em tudo de bom que a vida podia oferecer. Até que veio o diagnóstico. Neuroblastoma, estágio 4. Eu vi a boca do médico se movendo, mas não conseguia ouvir as palavras. Tudo ficou em silêncio, exceto por um zumbido nos meus ouvidos. Emma estava ao meu lado, balançando as perninhas, brincando com um cachorrinho de pelúcia, completamente alheia ao fato de que o mundo da mãe havia desmoronado ali mesmo. O tratamento começou naquela semana. 2 anos de quimioterapia envenenando seu corpinho. 2 anos vendo seu cabelo cair em tufos no travesseiro enquanto ela chorava até dormir. 2 anos ouvindo-a perguntar, mamãe, quando vou me sentir normal de novo? E eu mentindo na cara dela, logo, meu amor, logo. Mas esse logo nunca chegou. No mês passado, o Dr. Rives disse que não havia mais nada a fazer. Transferiram Emma para os cuidados paliativos. Paliativo, essa é a palavra que usam quando querem dizer, vamos deixá-la confortável enquanto morre. A enfermeira do hospício tinha um olhar bondoso, mas eu a odiava mesmo assim. Ela perguntou a Emma se havia algum último desejo. A maioria das crianças pede para ir à Disney, conhecer um famoso ou algo grandioso e mágico. A voz de Emma era quase inaudível. Posso ver cães terapeutas, mamãe? Muitos deles? Meu coração se partiu em 1000 pedaços ali mesmo. De todas as coisas no mundo, minha filha, prestes a morrer, só queria acariciar alguns cachorros. Liguei para a coordenadora do programa de cães terapeutas do hospital naquela mesma tarde. Minha voz tremia. Quantos cães vocês podem trazer para visitar minha filha? Perguntei, tentando não chorar ao telefone. Temos 6 cães certificados em escala. Posso providenciar para que todos visitem na sexta-feira, ela respondeu com delicadeza. 6 cães. Eu me convenci de que 6 seriam suficientes. Fariam Emma sorrir uma última vez. Era tudo o que eu queria, um sorriso final antes de perdê-la para sempre. Mas eu não fazia ideia do que a coordenadora fez em seguida. Ela publicou sobre o desejo de Emma em alguns grupos de cães terapeutas, um post simples. Eu não sabia de nada. Então, meu telefone começou a tocar sem parar, mensagens de desconhecidos, ligações de números que eu não reconhecia. Pessoas perguntando o endereço do hospital, o horário de chegada. Fiquei confusa. Talvez alguns donos de cães tivessem visto a publicação. Talvez conseguíssemos 10 em vez de 6. Foi então que recebi a ligação da administradora do hospital. Sua voz tremia. Senhora Anderson, precisa ver isso. Traga a Emma agora. Ao fundo, ouvia-se uma confusão. Vozes, latidos, algo que parecia uma multidão. O que estava acontecendo? 20.000 desconhecidos apareceram para uma menininha que nunca tinham visto. Eles atravessaram o país.
Não desistiram de Emma. Mas antes de contar o que aconteceu quando aquelas portas do hospital se abriram, você precisa entender como chegamos até ali. Precisa conhecer quem Emma era antes que o câncer tentasse roubá-la de mim. 3 meses antes daquele telefonema, vivíamos uma vida completamente comum. Emma estava na primeira série. Tinha 2 dentes moles e uma mochila coberta de adesivos de cachorros. Todas as manhãs, tomava cereal e me contava seus sonhos, que sempre envolviam cães. Golden Retrievers, os Keys, aqueles grandalhões peludos que ela chamava de cachorrinhos nuvem. Sonhava em ser veterinária. Tinha tudo planejado. Até que, numa terça-feira, ela disse que seu estômago doía. Pensei que fosse uma virose, algo que ela tivesse comido. Mas a dor não passava. Uma semana depois, levei-a ao pediatra. Ele apalpou sua barriga, e seu rosto mudou. Foi quando eu soube. Sempre dá para perceber quando um médico encontra algo errado. A expressão dele se transforma. Os exames ficaram prontos 2 dias depois. Neuroblastoma. Um tumor do tamanho de uma bola de tênis crescendo dentro do corpo frágil da minha filha. Estágio 4. Já havia se espalhado. Lembro-me de estar sentada naquele consultório, segurando a mão de Emma, enquanto o oncologista explicava as opções de tratamento. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, talvez, possivelmente, vamos tentar. Essas eram as palavras que ele repetia. Não vamos salvá-la, apenas vamos tentar. Emma me olhou com aqueles olhos castanhos enormes e perguntou se ia doer. Eu menti e disse que não. Os 2 anos seguintes foram um inferno. Emma perdeu o cabelo no primeiro mês. Chorou quando começou a cair em pedaços. Eu a segurei no banheiro enquanto ela soluçava, e queria gritar com Deus, com o universo, com quem quer que tivesse decidido que crianças deveriam sofrer assim. A quimioterapia a deixou tão debilitada que ela não conseguia comer. Perdeu 20 quilos. Sua pele ficou acinzentada. Mas sabe o que a manteve firme? Cachorros. Toda vez que passávamos pelo hospital e havia um cão-terapeuta visitando outro paciente, o rosto de Emma se iluminava. Por alguns minutos, ela esquecia a dor. Acariciava aquele animal como se fosse a coisa mais mágica do mundo. Comecei a mostrar vídeos de cachorros no celular durante os tratamentos. Ela assistia repetidamente, mesmo quando estava fraca demais para manter os olhos abertos. Até que, no mês passado, o Dr. Reeves me chamou para uma conversa a sós. Emma dormia na cama do hospital. Ele se sentou comigo e disse as palavras que eu mais temia ouvir. O tratamento não está funcionando mais. O câncer está se espalhando. Estamos falando de semanas agora. Talvez menos. Perguntei quanto tempo exatamente. Ele disse que não podia afirmar com certeza. Talvez 2 semanas, talvez 4, se tivéssemos sorte. Eu tinha um mês com minha filha. Talvez menos. Foi quando a enfermeira do hospício entrou e perguntou sobre os últimos desejos. Foi quando Emma sussurrou aquelas palavras que deram início a tudo. Posso ver cães-terapeutas, mamãe? Muitos deles? A enfermeira tinha um olhar bondoso, mas eu a odiava mesmo assim. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque ela representava o fim. Era a pessoa que aparecia quando os médicos desistiam, quando não havia mais nada a fazer além de esperar. Um pequeno problema. Ou melhor, um problema maravilhoso. As pessoas estão respondendo. Muito. Jennifer explicou que a postagem havia se espalhado como fogo em palha seca. Grupos de terapia animal, abrigos, treinadores, até mesmo donos de cães que não eram certificados, mas que queriam ajudar. Todos queriam estar lá por Emma. Eu nunca vi nada assim, ela disse, a voz embargada. Normalmente, conseguimos uns 5 ou 6 voluntários para um evento. Mas isso é diferente. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela, onde as notificações não paravam de aparecer. Mensagens de desconhecidos, fotos de cães com coletes de terapia, promessas de longas viagens. Estamos a 8 horas de distância, mas chegaremos a tempo. Minha labradora adora crianças, ela vai amar conhecer Emma.
Podemos levar nosso bulldog? Ele é calmo e adora colo. Algumas pessoas nem perguntavam se podiam ir, apenas diziam que estariam lá. Emma acordou naquele momento, os olhos ainda pesados de sono. Mamãe, já é sexta-feira. Ela mal conseguia falar, mas a esperança na voz era mais forte do que qualquer dor. Balancei a cabeça, tentando sorrir. Amanhã, meu amor. Amanhã os cachorros vão chegar. Ela suspirou, satisfeita, e fechou os olhos de novo. Eu, por outro lado, não conseguia parar de pensar no que Jennifer havia dito. Isso é diferente. Era pouco para descrever o que estava acontecendo. Era como se, de repente, o mundo inteiro tivesse decidido se unir por uma menina que mal conheciam. E o mais estranho era que eu não sabia se isso me deixava aliviada ou ainda mais assustada. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada ao lado da cama de Emma, ouvindo o zumbido dos aparelhos, enquanto meu telefone continuava a vibrar. Cada nova mensagem era um lembrete de que, apesar de tudo, havia bondade no mundo. Mas também era um lembrete de que o tempo estava acabando. 6 cães haviam se transformado em dezenas. Dezenas em centenas. E eu não fazia ideia de como aquilo iria caber em um quarto de hospital. Na manhã seguinte, a enfermeira Linda entrou no quarto com uma expressão que eu não soube decifrar. Sarah, ela disse, você precisa ver uma coisa. Ela me levou até a janela do corredor, que dava para o estacionamento. O que vi me deixou sem ar. Carros. Dezenas deles. Alguns com adesivos de patinhas, outros com placas de outros estados. E, entre eles, pessoas descarregando cães de todos os tamanhos, Golden Retrievers, labradores, poodles gigantes, até mesmo um São Bernardo que parecia ter saído de um filme. Todos com coletes, todos com coleiras, todos prontos. E mais carros continuavam chegando. Eles estão aqui por Emma, Linda disse, como se precisasse explicar o óbvio. Todos eles. Engoli em seco. Como vamos fazer isso caber? Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Acho que vamos descobrir dálmatas, bulldogs, pastores australianos, border collies, cada raça que se pudesse imaginar, e algumas que eu nem sabia que existiam. Todos ali, parados, em silêncio, como se soubessem que aquele momento não era sobre eles. Era sobre ela. Emma inclinou a cabeça para o lado, os olhos arregalados. Mama, ela sussurrou, a voz tão frágil que mal dava para ouvir. Tem tantos. Eu não conseguia responder. Minha garganta estava apertada, os olhos ardendo. Aquele mar de cães não era apenas um número, era cada um deles com uma história, um dono, uma vida que tinha parado por um instante para estar ali. Alguns abanavam o rabo devagar, outros olhavam para Emma com uma calma que só os animais parecem ter, como se entendessem exatamente o que ela estava passando. E os donos, todos de pé ao lado deles, segurando as coleiras com firmeza, mas sem pressa. Alguns sorriam, outros choravam em silêncio, como se já soubessem o que aquele encontro significava. O segurança ao meu lado pigarreou. Eles estão esperando por ela, disse, a voz embargada. Todos eles. Emma levantou a mão trêmula e apontou para um Golden Retriever na primeira fila. Aquele parece o meu sonho, ela murmurou. O cachorro inclinou a cabeça, como se a tivesse ouvido, e deu um passo à frente, puxando levemente a coleira. A dona, uma mulher de cabelos grisalhos, assentiu e soltou um pouco a guia. O Golden avançou devagar, as patas fazendo barulho suave no asfalto, até parar bem na frente da cadeira de rodas. Ele cheirou o ar, depois abaixou a cabeça e encostou o focinho na mão de Emma, que tremia. Ela riu. Um som fraco, mas verdadeiro, como se tivesse esquecido por um segundo que estava doente. Ele é macio, disse, passando os dedos pelo pelo dourado. O cachorro ficou ali, imóvel, como se soubesse que aquele toque era precioso. Foi então que algo mudou. Um murmúrio percorreu a multidão, e de repente, como se tivessem combinado, todos os cães sentaram ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o vento nas árvores. Emma olhou ao redor, os olhos brilhando.
Eles estão esperando por mim, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E estavam mesmo. Cada um deles. Alguém na multidão ergueu um cartaz. Nele, escrito à mão, estava: Emma, você é a pessoa mais corajosa que já conhecemos. Outros cartazes começaram a aparecer: fique forte, nós te amamos, você não está sozinha. E então, como se fosse um sinal, os cães começaram a latir. Não um latido alto ou assustador, mas um som suave, quase musical, como se estivessem cantando para ela. Emma apertou minha mão. Mama, eles estão cantando para mim. Eu não consegui segurar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu a puxava para perto, beijando o topo de sua cabeça. Sim, baby. Eles estão cantando só para você. E naquele momento, entre milhares de cães e pessoas que nunca tínhamos visto antes, eu entendi o que significava ser amada sem limites. Não eram só os cães que estavam ali por Emma. Eram as pessoas que os trouxeram, as que dirigiram a noite toda, as que compartilharam a história, as que rezaram, as que choraram lendo sobre ela. Era um mundo inteiro dizendo, de uma só vez, nós vemos você. E você importa. Emma sorriu, os olhos fechando por um instante, como se aquele som fosse a coisa mais linda que já tinha ouvido. E talvez fosse. Porque, no fim das contas, não era sobre quantos cães estavam ali. Era sobre o fato de que, naquele dia, o mundo inteiro tinha parado para lembrá-la de que ela não estava sozinha. Nem por um segundo. Seus donos, alinhados nas calçadas, em silêncio. Cada um com seu colete de cão-terapeuta, cada um com um cartaz escrito à mão. Alguns diziam: Emma, nós nunca vamos esquecer você. Outros, mais simples, apenas obrigada. Não eram apenas centenas. Eram milhares. Os mesmos que tinham enchido o hospital dias antes, agora ali, de pé, sob o sol da manhã, esperando para se despedir. O carro parou em frente à igreja. As portas se abriram, e o som que encheu o ar não foi de choro, mas de latidos suaves, abafados, como se até os cães soubessem que aquele era um momento de respeito. Emma teria adorado. Ela sempre dizia que os cachorros entendiam as coisas melhor do que as pessoas. Dentro da igreja, não havia espaço vazio. Cada banco estava ocupado, não só por familiares e amigos, mas por desconhecidos que tinham dirigido a noite toda, que tinham pegado aviões, que tinham deixado suas vidas em pausa só para estar ali. No altar, uma foto gigante de Emma sorrindo, cercada por uma montanha de pelúcias de cachorros. Ao lado, uma caixa de madeira clara, pequena demais para uma vida tão grande. O pastor começou a falar, mas eu mal ouvia. Meus olhos estavam fixos na multidão, nos rostos que eu reconhecia dos dias anteriores. A mulher do Golden Retriever, agora sem lágrimas, mas com um sorriso triste. O veterano de uniforme, com seu pastor alemão sentado ao lado, imóvel como uma estátua. A menininha de 8 anos, segurando o mesmo cartaz de antes, agora com as bordas amassadas de tanto ser dobrado e desdobrado. Então, algo aconteceu. Um som baixo, quase imperceptível no início, começou a crescer. Era um latido. Depois outro. E outro. Até que a igreja inteira estava cheia do som de milhares de cães uivando juntos, como se estivessem cantando para ela. Não era um uivo de tristeza. Era um uivo de despedida, de gratidão, de amor. Emma teria entendido. Quando o caixão começou a ser carregado para fora, a multidão se abriu em 2 fileiras perfeitas. No meio, um corredor de cães e pessoas, todos com as mãos nos corações. E, no final, bem onde o carro funerário esperava, Bunny, o Golden Retriever, estava sentado ao lado de seu dono, com uma fita azul amarrada no pescoço. Ele olhou para mim, e eu soube que Emma estava ali, em algum lugar, sorrindo. No cemitério, enquanto o caixão era baixado, os cães se aproximaram, um por um, e colocaram algo aos pés do túmulo. Alguns deixaram brinquedos mastigados. Outros, coleiras. Um labrador preto deixou uma bola de tênis gasta. Uma senhora idosa, com um poodle miniatura, colocou uma foto de Emma abraçada ao seu cachorro. E então, quando tudo parecia ter acabado,
Buddy se levantou e caminhou até a beira do túmulo. Ele ficou ali por um longo momento, olhando para baixo, como se esperasse uma resposta. Depois, virou-se e voltou para seu dono, a cauda balançando devagar. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei um envelope na porta. Dentro, uma carta e uma foto. A foto era de Emma, rindo, com um beagle no colo. A carta dizia: querida família de Emma, não nos conhecemos, mas nossos cães sim. Buddy nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Ele acorda no meio da noite e fica olhando para a porta, como se esperasse que ela voltasse. Mas ele também dorme com um sorriso no focinho, porque sabe que fez a diferença. Obrigado por compartilhar Emma com o mundo. Ela nos ensinou que o amor não tem limites. Com gratidão, o dono de Buddy e todos os outros. Guardei a carta na gaveta, ao lado da caixa de música que Emma adorava. E então, pela primeira vez em meses, chorei. Não de tristeza, mas de algo que parecia leveza. Porque, no fim, não eram apenas 20.000 cães que tinham vindo por ela. Era o mundo inteiro, dizendo, mais uma vez, nós vemos você. E você importa. Seus treinadores perfilados dos dois lados da rua, imóveis em silêncio, os cães sentados ao lado deles como estátuas, segurando cartazes, flores, fotografias de Emma. Tinham voltado de todos os cantos do país só para se despedir. Saí do carro e caminhei por aquela fila, abraçando desconhecidos que, de repente, pareciam família. Choramos juntos por uma menina que, com um único desejo, havia unido 20.000 pessoas. Foi ali que entendi o que precisava fazer. 3 meses depois, nasceu a Fundação O Desejo de Emma. Nosso trabalho é simples: conectar crianças em tratamento terminal a animais de terapia. Garantir que nenhum pedido final seja pequeno demais para ser esquecido. Já ajudamos mais de 500 crianças. E, a cada visita com os cães, eu me lembro dela. Na semana passada, fui ao túmulo de Emma. Levei uma Golden Retriever chamada Esperança. Sentei-me na grama e contei a ela sobre todas as crianças que ajudamos, sobre todas as vidas que seu amor transformou, sobre como tudo começou com ela. Você mudou o mundo, minha menina, sussurrei, como se dissesse 20.000 vezes. Uma rajada de vento soprou, e tive certeza de que era sua risada. Emma se foi, mas sua história continua viva em cada visualização, em cada compartilhamento, em cada pessoa que ainda guarda seu nome. Não deixe que ela se apague. Aperte o botão de inscrever-se. Compartilhe essa história. Mantenha o desejo de Emma aceso, porque, em algum lugar agora, outra criança está pedindo algo simples, e ela merece seu milagre também.